Vamos lá. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal especial, né, onde nós temos um convidado bastante ilustre, o Adolfo Marques dos Santos, né, que além de um espiritualista, é um escritor, ele tem entre 12 e 14 livros já publicados, não é isso, Adolfo? Não, o próximo que vai sair agora é de número 13. Tem que ser um número cabalístico. Sim. E além do mais, o Adolfo é o representante espiritual do CEL, né, que é o Centro Espiritualista Universalista, do qual nós também fazemos parte. Então, Adolfo, nós vamos começar, né, fazendo algumas perguntas que às vezes ficam difíceis de serem feitas nos estudos, né, e vamos ver se a gente consegue, para as pessoas que irão nos assistir, né, um melhor esclarecimento sobre o advento crístico, bem como a sua história. Uma das perguntas que a gente tem, Adolfo, é o seguinte: no próprio livro Adventos Crístico é dito que os adventos resultam de um planejamento sideral voltado para a Terra. A nossa dúvida é: por que o advento em si é um planejamento sideral, diferentemente do que teria sido Moisés com a velha aliança e Jesus com a nova aliança? O que diferencia essas situações? A espiritualidade passou, essa espiritualidade foi identificada por Sagradas Fileiras, ou os espíritos que integram as Sagradas Fileiras. E para representar, né, esses espíritos todos querendo falar, não há possibilidade, que a mente do médium não vai conseguir. Então, para servir de intermediário entre todos os integrantes das Sagradas Fileiras e nós, então foi nomeado Silvestre como porta-voz. Essa nomeação, depois nós falaremos, isso é uma coisa muito especial, nomear alguém para representar a divindade. Então, quando fala que é um planejamento sideral voltado para a Terra, nós já podemos já ir colocando. É a primeira vez, ou é o primeiro advento que é globalizador. A espiritualidade até falou, adventos no plural, para poder mostrar que esse S era o S pluralizador, porque no planeta Terra nós nunca tivemos um advento que englobasse, né, que envolvesse todo o conjunto planetário. A começar que os continentes não eram conhecidos. E agora nós já estamos aí há mais de 500 anos, que os continentes são todos conhecidos. Então, esse é um advento sideral, que faz parte do conjunto da harmonia do universo, voltado para a Terra na sua totalidade. Inclusive, depois, nós vamos falar sobre essa totalidade, também inclui uma civilização que, de agora em diante, vai tornar-se mais conhecida, que é a civilização Argos, existente no interior da Terra. Todos fazem parte do mesmo planejamento. Só que nós que estamos na superfície somos mais crianças, mas ignoramos mais os princípios éticos e morais, os estatutos da vida, e por isso nós somos inferiores aos nossos companheiros encarnados, seres humanos, seres biológicos, no interior da Terra, em Argos. Ok, Adolfo, mas deixa eu voltar de novo a essa questão. Eu entendi que você disse que o Adventos é um movimento pluralizador, é um movimento planetário, mas você não está isentando que Moisés, a despeito de ter agido na Palestina, como Jesus também agiram na Palestina, eles foram sementes de um movimento planetário. Então, mas tenha ocorrido uma personalização com Moisés, uma personalização com Jesus, mas o objetivo daqueles movimentos eram objetivos planetários, ou não? Não, era planetário, é claro, dentro dos limites de cada época. Por exemplo, um ponto centralizador para hoje, para o advento atual, é que todas as consciências de todos os níveis evolutivos têm como ponto centralizador das suas aspirações o Cristo. E nenhum outro advento de qualquer época nós tivemos a sociedade, digamos assim, orientada, que o ponto centralizador das aspirações de todos nós espíritos atualmente terráqueos é o Cristo. Então, nós ficamos com Moisés, ficamos com Jesus, ficamos com um monte de líderes espirituais, mas o ponto... E aí vem aquela colocação da espiritualidade. Você pode ir por onde você quiser, desde que o ponto centralizador seja o Cristo.
Então, eu vou pela orientação de Maomé, do Buda, de Jesus, não importa. Cada um vai para onde quiser. Vai pela filosofia, vai pela arte, vai pela ciência. Isso é irrelevante. O mais importante é que nós centralizemos esse nosso foco no Cristo planetário, coisa que ainda não é do conhecimento popular. Nós concebemos a presença dos nossos líderes, que humanos foram na Terra, enquanto que o Cristo nunca esteve encarnado na Terra. Ele é o criador do planeta Terra, alimentador da vida, né? Embora a essência da vida seja de Deus. Então, Jesus e outros tantos foram médiuns desse Cristo planetário. Então, o Cristo, essa informação nova, né, do Cristo é que diferencia os adventos dos outros adventos passados, né? E não é porque houve falha, não houve falha nos médiuns. É uma questão de época. De momento certo, né? Para momento certo, para poder passar a mensagem no momento certo e aguçando os nossos sentidos. E, então, os adventos, nós podemos dizer que Adventus Christus é uma religião ou não? Então, é uma filosofia, né? É um pensamento, qualquer nome que queiramos dar. É uma proposta para renovar a ligação do homem com o Criador. Então, nós botamos aí nas nossas obras a ligação da criatura com o seu Criador. Agora, diz a espiritualidade, posteriormente vai nos explicar por que a proposta dos adventos crísticos tem a base numa doutrina reencarnacionista. Porque sem a reencarnação, nós não chegaremos a lugar nenhum. Se a sociedade já tivesse, lá para trás, tido esse embasamento das duas leis fundamentais da criação, nós já estaríamos com a sociedade muito mais consciente. Então, o básico, o fundamental, é que todos nós, independente do rótulo externo da sua religião, concebamos que somos seres eternos e imortais. E aí nós vamos dilatar o conhecimento para entendermos a reencarnação. E conhecermos também as nossas provas e as expiações que nós temos, aparentemente sem explicação. E quando nós estamos adultos, nós podemos dizer, não, eu estou passando em função disso ou daquilo. E quando é uma criança que já vem com tantos estigmas negativos, se não for através da reencarnação, nós não vamos conseguir explicação. E agora, com as crianças especiais, as chamadas crianças índigo, crianças cristais, ou o nome qualquer que queiramos dar, realizando maravilhas, como é que nós vamos explicar se não for através da reencarnação? Okay. Adolfo, diz uma coisa. Por que a humanidade precisa dos adventos crísticos, né? Uma vez que Jesus anunciou que, nos tempos futuros, nós receberíamos o Consolador prometido, representado pela doutrina espírita, né? Então, em tese, nós acreditaríamos, né, que todo o esclarecimento que seria necessário em relação aos ensinamentos de Jesus, nós o teríamos por meio da doutrina espírita. Então, nós temos os adventos crísticos, nós sabemos que foram recebidos mediunicamente no período de 90 a 2000 no céu, né? Mas por que a necessidade dos adventos? A doutrina espírita, de alguma forma, não teria cumprido a sua função? Não sei, explica melhor para a gente. Por que essa necessidade? O Kardec era um predestinado, cumpriu a sua tarefa, mas o período que ele ficou em ação foi muito curto, apenas 16 anos. Então, ele veio, obedeceu ao programa, mas ele não deu a última palavra. Nem poderia. Como também o advento agora não vai dar a última palavra. Porque a nossa existência é muito curta. O Kardec começou com 52 anos, Super. Isso acontece, a gente sabe o que acontece. Algum ET se comunicando. Nos melhores vídeos. Helena de Caldas. Helena, estou fazendo aqui um vídeo, daqui a pouco eu ligo para você. Tá bom? Tá bom, beijinho. Tchau, tchau. Depois, se você não conseguir cortar essa parte, a Heleninha corta. Tá, é um ET de Portugal, né? Deixa eu
Deixa eu desligar o celular, senão outra alma pode entrar. Fica baixo o som. Vamos lá. Então, você estava falando que Kardec, né? Do Kardec. Nós estávamos perguntando. Começou aos 52 anos, aos 68 já voltou à parte espiritual. É claro que ele desempenhou o que ele fez, mas nós vamos encontrar nas obras dele que ele não deu a última palavra. Porque não é... as mensagens vêm de acordo com a evolução da sociedade para receber a orientação. E aí também tem um lado humano. O Kardec não fechou. E muitos seguidores da mensagem dele fecharam-se em si mesmos. Não abriram. Então, um dos itens dos adventos é, um exemplo, trazermos os chamados deuses e semideuses do Olimpo para a nossa convivência natural. E aí nós colocamos nos livros, se Deus é onipresente, por que Jesus, os deuses do Olimpo, os deuses de todas as épocas, os santos, os seguidores de Jesus, os apóstolos, os seus discípulos, não estariam comungando com o nosso dia a dia? Então, a questão não é a mensagem do Kardec, são os seguidores e os divulgadores da mensagem da codificação, a mensagem prometida, o Consolador, que aí vai depender do humano, porque tem muitos humanos que se bloqueiam, por falta, evidentemente, ou de experiência com Deus, ou a nossa humana participação. Então, vem agora o advento para dilatar, e nós vamos conviver com essas superconsciências com a maior naturalidade. O exemplo máximo para a humanidade é nós convivermos com Jesus com naturalidade. Ele mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Tomara que a consumação dos tempos não aconteça nunca, porque ele vai continuar conosco. Ô, Adolfo, então explica para a gente. Essa questão de ser... Então, nós poderíamos dizer que uma das características do advento é ser universalista exatamente porque ele abrange todos os seres ou todas as consciências que participaram da evolução do planeta e que os adventos estão resgatando, principalmente nesse momento de transição planetária. Tem a ver com isso? É um pouquinho disso também, porque nós temos aí, por exemplo, as civilizações antigas passaram por aqui, da Lemúria, da Atlântida e outras anteriores, que a Terra já sofreu 4 alterações de eixo. Então, se a Lemúria viveu na penúltima alteração do eixo e a Atlântida na última, então isso aí tem um pouco mais de 50 mil anos, é muito pouco. Então, e as duas anteriores? Então, isso aí tudo. Agora, o que é que isso muda? A pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui tudo é passageiro. Milhões de espíritos voltaram às suas origens, né? Quantos chegaram de Capela, de Marte, de Júpiter, de Saturno e de outros planetas também habitados? Então, vem esse advento agora para colocar isso tudo no dia a dia. E a obra divulgada pelos kardecistas, não pelo Kardec, pelos kardecistas, de alguma maneira ele trava. Como é que vai resgatar essas consciências que lideraram lá nas civilizações antigas? Lideraram para a sua época, mas a evolução não para. Então, esses mesmos espíritos estão integrados agora, e aí é que nós vamos conviver, e nós citamos muitos deles já nos livros, para que a sociedade vá abrindo espaço emocional. Nós aqui divulgamos aquele evento do nosso Divaldo, ele na Guatemala, e o espírito que se apresentou e se identificou por Huracan. Ora, foi considerado Huracan uma divindade. O advento vem para que nós convivermos com Huracan e todas as divindades com a maior naturalidade. São espíritos a serviço de Deus, a serviço da vida. E nossa mente, a tendência natural é bloquear. Ok. Vou te perguntar uma outra coisa, Adolfo, né? Nós já temos ciência disso, mas talvez quem vai nos assistir não saiba. É dito no livro Adventos Cristo, ou melhor, cita o livro dos Adventos, 2 personagens, Antúlio de Marra, Etel e Josuelo. E esses 2 personagens estão situados na Atlântida. E aí a nossa pergunta é o seguinte, quando você fala em Antúlio de Marra, Etel e Josuelo,
E depois você vai nos esclarecer que Antúlio veio a ser Jesus, numa outra encarnação. Josuelo veio a ser João Evangelista. Então, a gente já tem aí duas informações diferenciadas, né? Porque eu não sei se outros grupos têm essa informação. E o próprio fato da Atlântida também é algo que suscita dúvidas, né? Porque até hoje, cientificamente, não se tem uma comprovação da existência da Atlântida. O que alicerçou você a trazer essas informações tão novas e tão diferentes para a sociedade por meio dos adventos? No penúltimo vídeo, nós até colocamos. Eu, graças a Deus, convivi com um espírito que se identificava aqui no céu, que você citou, como o pai Joaquim de Aruanda, né? Uma roupagem bem humilde. E, no entanto, ele estava encarnado na época de Jesus com o nome de Jacó, para dar sustentação energética àquele universo que a gente imagina, e Jesus se apresentar externamente à sociedade, que o Jacó ficou, digamos assim, internamente. Esse mesmo espírito, o Jacó, ou o pai Joaquim para nós hoje, na época, lá para trás, por volta de 3.400 anos atrás, ou mais ou menos 1.400 anos antes de Jesus, ele estava encarnado na Mesopotâmia com o nome de Anfion, o mestre Anfion. Olha, a exemplo de Maomé, de Jesus, de Moisés, que foram inspirados pela consciência máxima do planeta, que é o Cristo planetário, o Anfion também era médium do Cristo planetário. Esses mesmos espíritos estão empenhados nesta causa que nós estamos vivendo agora, a implantação na consciência da humanidade, da reformulação de valores, já que nós estamos numa fase seletiva para que o joio e o trigo sejam encaminhados ou separados. Entendido. Da projeção planetária. Mas você me desculpa, para mim não ficou muito claro, né? Porque a pergunta foi longa. O que a gente gostaria é que você trouxesse mais elementos para a gente, primeiro no sentido de afirmar, né, que Antúlio de Marra Etel, que depois veio a encarnar como Jesus, encarnou junto com Josuelo e na Atlântida. O que dá aos adventos essa segurança, né, de que eles encarnaram lá, de que eles já estavam numa função de adventistas, né, abrindo o caminho para os adventos, e bem como da existência da Atlântida. Nós, Silvio, às vezes silenciamos, não é pela nossa omissão, é mais por respeito àqueles que nos ouvem ou àqueles com quem nós convivemos. Mas quem somos nós? Quem é você? Quem é a Retinha? Quem somos nós? Os espíritos que fizeram a história da humanidade. Então, se você der um pulinho no tempo, você vai se deparar com Antúlio de Maetel lá na Atlântida. Para nós estarmos hoje emocionalmente empenhados na implantação da consciência planetária, da renovação do cristianismo, nós somos aquele espírito. Por quê? A Atlântida desapareceu há mais ou menos 26 mil anos. 26 mil anos na consciência espiritual é um piscar de olhos. Dá a impressão que é uma coisa muito longa, né? Não é nada, é só para nós que estamos na dimensão física. Então, nós somos. Então, quem é Ramatiz? É um mestre, um ser ascensionado, uma consciência, uma superconsciência, falando assim numa linguagem terrena. Porque para o mundo dele, que é Marte, ele é talvez mais um entre os integrantes daquela sociedade tão mais adiantada do que nós. Então, quem somos nós? Co-participantes da história, junto com a Ramatiz, junto com Jesus, junto com essas consciências que se projetaram luminosamente para orientar a sociedade. Então, quando nós falamos assim de Ramatiz, nós temos que ter esse Ramatiz dentro de nós. Porque o Ramatiz letra está aí no livro para todo mundo ler. O Ramatiz essência é uma aquisição pessoal, individual. É por isso que muita gente não se propõe a divulgar, porque não tem conteúdo moral, ou seja, a sua ligação com a divindade é muito raquítica. Então, a gente fica com o Ramatiz letra e esquece o Ramatiz essência. É a mesma coisa do Evangelho. A pessoa pega o Evangelho, fica com a letra do Evangelho, mas não tem acesso à consciência espiritual que ditou aquela orientação. Você vê só, hoje, com toda essa modernidade, a gente pega o Francisco de Assis, o nosso Josuelo, que você citou lá na Atlântida,
E o que é que nós valorizamos no Francisco de Assis? Ele conviveu com o lobo. Grande coisa. Né? Tem pessoas que convivem com o leão, com a onça, né? É só emanar essência de carinho, de amor, de ternura, o mais feroz dos seres se aquietam. Então, o que é que nós precisamos? Desenvolver a nossa mansuetude para vivermos e convivermos com os diferentes e com as diferenças, mesmo de reinos diferentes. Então, hoje, quando a gente fala sobre a reencarnação de Josuelo como Francisco de Assis, ou de Antúlio como Jesus, está na obra do Ramatiz, principalmente o Sublime Peregrino. Não esqueçamos, nós estamos falando de um mestre, um ex-marciano, que há muito, muito tempo é mestre orientador da sociedade planetária. Atualmente, como ele mesmo descreve, através de Exílio Maias, ele coordena uma colônia que fica na linha do Equador, trazendo as orientações do Oriente e passar para nós aqui no Ocidente, levando as do Ocidente, principalmente a cristã, para o Oriente. Então, nós nos baseamos no pensamento de Ramatiz. Então, a gente poderia dizer, Adolfo, que Antúlio de Marretel e Josuelo, na Atlântida, eles estavam plantando as sementes do que hoje a gente pode considerar adventos crísticos? A evolução não é assim tão estanque. Por exemplo, nas encarnações anteriores, nós já estávamos, porque é uma constante no universo. Então, a gente imagina, né, por dedução, na Lemúria, quantos já estavam empenhados na sua ligação consciente com Deus? Se ele reencarnou, quem for lá, se reencarnou na Atlântida, ele simplesmente dará sequência. Ele pode não ter lembrança, porque a memória biológica às vezes não permite, mas as tendências naturais, as inclinações já demonstram. Esse espírito já é experiente. Nós estamos aqui, quantos de nós somos reminiscentes da Atlântida? E por que nós não levamos a mesma vida que aqueles que estão tão próximos de nós, como é o caso da família, colegas e tal? E por que nós nos dedicamos a causas sem perdermos a emoção pelo lado humano? Nós não nos desvinculamos da nossa existência, porque nós já aprendemos até com aquele líder espiritual, que foi um psiquiatra no passado, Osias Arthur. As emoções humanas são tão importantes quanto o ar que se respira e a água que se bebe. Então, nós estamos representando Jesus, representando a divindade, mas não perdemos a nossa emoção pela vida biológica. Então, adoramos família, adoramos a nossa vida afetiva, adoramos essas maravilhas que o plano material nos oferece. Agora, nos vincularmos como se fosse eterno, não. Tudo que existe poderá deixar de existir. E a nossa essência é eterna. Uma última perguntinha, então. Pode ser a última? Pode. Então, a gente estava falando dos adventos enquanto religião, que você disse que não é uma religião, né? E nós sabemos que a humanidade ela é dividida em setores, que é chamado de pilares aqui no livro dos adventos. O pilar científico, artístico, religioso e social. Né? Então, os adventos vieram através de mensagens dentro de uma casa espiritualista do pilar religioso. Como é que nós associamos os adventos aos outros pilares da sociedade? O que acontece? Aí nós vamos ter, aí os livros já falam muito, e nós vamos falar com o nosso magnetismo, a nossa força, com tudo que nós já tivemos interiorizado, que as religiões castraram muito a sociedade. Criaram muitos dogmas, criaram muitos recursos, meios para produzir o medo, o terror e tudo que as religiões causaram. Então, quando o advento aparece numa doutrina espiritualista, é para que nós substituamos religião pela religiosidade. A religiosidade não tem uma opção de pilar. Ela simplesmente leva o homem a comungar com o eterno vir a ser, com o eterno futuro, e vai para aí afora. Então, religião, lamentavelmente, nós que ainda vivemos sustentando religiões, é uma coisa transitória, passageira. Que todas as religiões do planeta e de todas as épocas foram criadas pelos homens.
A religiosidade não, a religiosidade é obedecermos à cosmicidade da lei. É entrarmos em contato com a divindade, assimilarmos a legislação divina. Isso aí não depende de pilar, depende da consciência espiritual. Por isso que em mundos mais elevados, a palavra religião já não tem assim essa expressão, esse peso que nós temos aqui. Busque Deus, use os artifícios que você quiser, mas tenha como foco na sua existência alcançar os céus. Muito bom, Adolfo. Olha só, Adolfo, para o vídeo não ficar muito longo, né, nós vamos pedir a você a gentileza de nos conceder um outro dia, né, para que a gente possa continuar o nosso papo. Você quer mandar algum recado para o pessoal? Quer dizer... Não, nós vamos colocar aí, como não vai ser ao vivo, né? Se fosse ao vivo, nós colocaríamos às quintas-feiras, 10h30. Como não é ao vivo, fica por quinta-feira, às 10h30. Por enquanto, não é ao vivo. Mas depois a gente vai fazer ao vivo. Então, valeu, gente, muitíssimo obrigado. Valeu, Adolfo, muito obrigado. E até a próxima vez.